Nós já aprendemos em Apocalipse que o Senhor Jesus, ele anda, ele passeia, ele vê a sua igreja. Nós aprendemos em Apocalipse que os olhos do Senhor estão atentos à sua igreja. Eu falo de mim, de você, eu falo desse movimento, desse corpo maravilhoso, que é o sonho de Deus. Essa semana eu estive em Feira de Santana, lá com o pastor Luiz Maia, e a Comunidade da Graça em Feira de Santana está nascendo. Eles estão começando, agora eles não têm grupos, não têm células, não têm assim, essa experiência que são os pequenos grupos, que são esse movimento poderoso do coração de Deus. E aí eu fui para lá estar com eles, falando da necessidade, do que é de fato a vida da igreja, que são os pequenos grupos, as células, os relacionamentos, todo esse mover que nós experimentamos aqui, através da comunhão. A igreja é isso, sabe, amados? A igreja são as relações, são as pessoas, são os vínculos de amor e de compromisso que nós vamos construindo ao longo dos anos, né? E aí, falando sobre isso, coloquei um vídeo antigo, né, do pastor Jorge Mitian, falando sobre o que é de fato igreja. Igreja é o sonho do coração de Deus. A igreja é a expressão da vida, do amor, do poder, da presença de Deus na terra, por meio das relações e dos compromissos que nós temos uns com os outros. Então, quando nós pensamos nessa igreja de Apocalipse e todas as lutas que eles estavam enfrentando e a palavra de Jesus para aquela igreja, nós precisamos pensar, né, e nós precisamos trazer isso para a nossa vida, para o nosso coração hoje. Então eu queria que você abrisse aí Apocalipse capítulo 3, a partir do verso 1, onde João está escrevendo ao pastor da igreja de Apocalipse. Essa expressão, ao anjo da igreja, refere-se ao líder, ao pastor, ao responsável pelo cuidado, pelo pastoreio daquela igreja, naquela cidade. Então, João, ao escrever para o pastor daquela igreja, ele diz o seguinte: e ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus. Né? Essa ideia dos 7 Espíritos, eu já falei aqui sobre quais são esses Espíritos, né? O Espírito de conhecimento, o Espírito de sabedoria, o Espírito Santo, o Espírito de revelação e tal. Fala, na verdade, da plenitude da divindade de Deus. Né? Então, João, na verdade, ele está dizendo o seguinte: isto diz o que tem a plenitude de Deus, que é pleno em divindade. É isso que João está falando. E as 7 estrelas: conheço as tuas obras, que têm nome de que vives, estás morto. Sê vigilante e confirma os restantes que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-os, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tens em Sardes algumas poucas pessoas que não se contaminaram, que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Vamos orar. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas.
Pai, em nome de Jesus, que o Senhor abra o nosso coração, o nosso lugar mais profundo de habitação do Teu Espírito, da Tua presença, e fale de uma forma poderosa, amorosa, de uma forma, Pai, que sejamos tocados, ministrados, visitados. Eu acredito, Senhor, que o que há de mais importante quando a palavra é semeada no nosso coração é que o Senhor se faz presente em nosso coração, o Senhor nos visita, o Senhor nos sonda por meio da sua palavra, Senhor. Sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau, caminho que não te honra, te louva, te agrada. Trata comigo agora, Pai. Trata comigo nesse momento, perdoa os meus pecados e que o Senhor possa usar a minha vida, as palavras que hão de sair da minha boca, para serem como espada na vida, no coração dos meus irmãos, para edificar, para cortar aquilo que não abençoa, aquilo que não é bom, que não presta, mas também para penetrar nos lugares mais profundos e colocar ali a vida do Senhor. A palavra do Senhor é cortante, penetrante, mas também produz vida. Não é uma palavra que corta para ferir, mas é uma palavra que corta para abençoar, para dar vida. E é isso que eu oro nessa noite, em nome de Jesus. Eu creio que você veio aqui nessa noite, porque Deus lhe trouxe aqui nesse lugar. Eu creio que ao vir aqui nesse lugar, você não veio porque simplesmente gosta de mim, porque me acha um bom pregador, porque tem alguma relação comigo maior do que a relação com o próprio Deus e o desejo de ouvir a palavra de Deus. Assim como vocês têm dons, têm capacidades, têm habilidades para servir no corpo de Cristo, o meu chamado, o meu dom, é fazer com que esta palavra que está nesse livro e que pode ser algo tão frio, tão impessoal para você, seja tão viva e tão ativa no seu coração. Ou seja, o meu papel nessa noite é, de alguma maneira, pedir a Deus que use a minha voz para que eu pegue as coisas mais complexas, talvez mais difíceis de compreender, e fazê-las claras, tão claras para vocês, que qualquer criança que está aqui possa entender e receber a palavra de Deus no seu coração e ser transformado, abençoado por ela. Esse é o meu papel. E eu peço ao Senhor nessa noite que Ele traga o mesmo desejo que há no meu coração de fazer com que a palavra seja derramada sobre o seu coração, que haja no seu coração o mesmo desejo de receber essa palavra. Então nós entraremos numa aliança nessa noite, e numa harmonia, sabe, amados? Porque Deus quer falar ao meu coração, Deus quer usar a minha vida, mas Ele também quer abrir o seu coração e quer usar a sua vida para receber a palavra no seu coração. E a palavra de Deus, ela é sempre transformadora. O maior desejo da palavra de Deus, o maior propósito da palavra de Deus é transformar a gente. O papel da palavra de Deus, viva e eficaz, como Jesus disse, que é espírito e vida, é transformar a gente. É fazer com que nós sejamos mais próximos, mais parecidos com Jesus. Esse é o papel da palavra de Deus. Então, queria que você tivesse com esse desejo no seu coração, que haja nessa noite. Se você está aqui preocupado com outra coisa, preocupado com outras questões, talvez com um coração até angustiado, ora ao Senhor agora no seu espírito. Ore a Deus e fala com Deus nesse momento, pedindo a Ele que Ele encontre o seu coração, sabe? Você agora vai fazer o seguinte, imagina que você está do outro lado do rio, né? Imagina que Jesus está do outro lado do rio. E nesse ambiente imaginário existe uma ponte segura, uma ponte que foi feita para você atravessar.
E agora, nesse momento, Jesus ele já veio até o meio da ponte. E ele está lhe chamando. Então agora você precisa ir até o encontro de Jesus. Esse é o desejo que tem que estar no seu coração nessa noite. Que você possa ir até o meio da ponte. E dizer ao Senhor nessa noite: Senhor, eu sei que o Senhor já fez tudo para me abençoar. Já deixou a sua palavra, deixou o seu Espírito, prometeu vida abundante para mim. Então eu quero nessa noite receber a sua palavra no meu coração e que esta ministração, que essa palavra possa me transformar em nome de Jesus. Amém. Amém. Os crentes de Sardes não são as sardinhas, não se preocupem com isso. Né? Não são as sardinhas, não. Os crentes de Sardes, eles estavam vivendo um tempo muito difícil. Sardes, como boa parte dessas 7 cidades, eram cidades com a geografia bem acidentada. E a antiga cidade de Sardes, que hoje, na verdade, apenas ruínas, perto de uma vila lá na Turquia, a vila de Sarte. Essa cidade ela tinha uma característica interessante, porque eles se consideravam impenetráveis. Porque a cidade, ela de fato parecia uma fortaleza. Porque no meio dessa cidade havia uma rota comercial. Nos tempos gloriosos dessa cidade, foi uma cidade muito rica, há 400 anos antes de Cristo. Foi uma cidade muito poderosa, porque era uma cidade que dali tinha muito ouro, no Vale do Hermo, muito ouro. Uma das cidades onde mais se extraiu ouro no mundo. Então você pode imaginar uma cidade onde a prosperidade corria naquele lugar. Era uma cidade muito próspera por conta desse ouro, por conta de toda essa riqueza tirada desse rio, desse ribeiro, né, encontrado ali nesse exato lugar chamado Pactolos, no grego. Né? Então, ouro, prata, pedras preciosas, lã, tecido, tudo do bom e do melhor tinha nessa cidade. Já pensou? Uma cidade com muito ouro, com muita prata, pedras preciosas, lã, tecido. Imagina a riqueza, né? A cara da riqueza, como o povo diz por aí. Né? A cidade era a cara da riqueza. Isso lá nos idos de 546 a.C. Bom, acontece que, embora essa cidade fosse uma fortaleza, e se você observar como essa cidade, a acrópole dessa cidade, era exatamente no alto de um penhasco. E os inimigos dessa cidade, o Alexandre o Grande conquistou essa cidade. E como eles conquistam essa cidade? Então eles montam vigia, torres de vigia, eles ficam observando como as pessoas saíam e entravam nessa cidade. E de repente, então, numa noite, eles observando como os soldados desciam dos penhascos e como eles entravam e saíam da cidade, então na calada da noite, na surdina da noite, eles fazem exatamente isso, e eles entram na cidade, e eles conquistam, eles arrasam a cidade. Então, lá por volta de 214 a.C., essa cidade cai então nas mãos do grande Alexandre, né? Conhecido como Alexandre o grande líder daquela época. Agora, nós vamos ver em Apocalipse o Senhor dizendo o seguinte, olha o que o Senhor está dizendo. E ao anjo da igreja que está em Sardes, ao pastor daquela igreja, escreve, isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus, a plenitude de Deus, e as 7 estrelas. O que são essas 7 estrelas? Nós já vimos aqui em Apocalipse, o próprio Apocalipse revela que essas 7 estrelas são os 7 pastores, são os 7 líderes daquela igreja, daquelas igrejas. Então, ele está dizendo o seguinte, eu tenho nas minhas mãos o coração desses homens, o coração desses pastores, é isso que ele está dizendo. E ele vai dizer, João vai dizer à igreja o seguinte,
conheço as tuas obras. Mais uma vez, essa expressão ela é muito comum nessas cartas, nessas mensagens de Deus a essas igrejas. Conheço as tuas obras. Isso é importante para nós, amados, porque eu tenho batido muito nisso, porque Deus conhece com profundidade o nosso coração. É importante a gente falar isso, sabe? Às vezes a gente esconde, sabe? A gente, às vezes, por inúmeros motivos, a gente não consegue manifestar o que está no nosso coração. Talvez por não nos sentirmos num ambiente seguro, talvez por não confiarmos, né, na outra pessoa, talvez por medos e temores. Muitas vezes nós guardamos o que está dentro do nosso coração. Mas diante de Deus, todos os seus sentimentos, todos os seus pensamentos, tudo que está dentro de você, está muito claro para Deus. Você, como parte da igreja, não vai conseguir, em tempo algum, esconder qualquer pensamento, qualquer sentimento para Deus, porque Ele conhece. O mesmo Deus que sondava o coração dos crentes de Sardes, é o Deus que conhece cada aspecto, cada detalhe do nosso coração. Como está o nosso coração hoje, sabe? Como nós estamos nesses dias, quase pós-pandemia. Como está o nosso coração? Deus conhece o nosso coração. E a notícia mais preciosa que eu quero te dar nessa noite é que o desejo de Deus, ao conhecer o seu coração por inteiro, é torná-lo melhor. Não é julgar o seu coração, não é condenar o seu coração. Aliás, a própria palavra nos diz, se o teu coração te condena, ou seja, se você, quando olha para dentro de você, você vive debaixo de uma condenação, debaixo de uma opressão, e debaixo de um jugo, maior é Deus do que o seu coração. Sabe o que essa palavra diz para nós? Ei, se você não consegue se perdoar, Deus te perdoa. Se você não consegue, superar as suas dificuldades, maior é Deus do que as suas dificuldades, do que o seu coração. Ele te ajuda nisso. Amém? Então, Ele conhece os nossos corações. E Ele tem o coração desses pastores, desses líderes nas suas mãos. É importante a gente entender isso hoje. Deus tem o coração dos seus nas suas mãos. Ele tem o meu coração e Ele tem o seu coração seguro nas mãos dEle. Deus sabe como está o seu coração. Talvez seu irmão não saiba. Talvez o seu marido não saiba. Talvez o seu filho não saiba. Talvez o seu pai não saiba. Sua mãe não saiba. Talvez essa pessoa que está do seu lado não saiba como você está hoje. Como está o seu coração nesses dias. Mas Deus sabe. E Ele cuida do seu coração. Deus sabe. E Ele está dizendo para esses irmãos, conheço as tuas obras. Eu conheço o que vocês estão fazendo. Conheço, na verdade, fazendo uma correção ao que eu falei agora, não é bem conheço o que vocês estão fazendo, mas é conheço como vocês estão, como vocês são, o que vocês são nesse momento. Conheço como vocês estão. Esse é o sentido aqui. E ele vai dizer, tens nome de que vives e estás morto. É uma mensagem nova que nós estamos vendo aqui. Nós não estamos vendo aqui o Senhor Jesus reclamando de uma igreja que tolerava os nicolaítas, que tolerava a doutrina de Balaão, ou que havia perdido o primeiro amor, ou que estava sofrendo uma perseguição ao ponto de serem tão esmagados que deles saía um incenso, suave, que chegava ao trono de Deus. Nós não estamos vendo aqui uma reclamação no sentido de que eles estavam agora coabitando com Jezabel, com doutrinas de prostituição espiritual, Não, nós não estamos vendo mais nada disso. Nós estamos vendo agora o Senhor Jesus dizendo o seguinte, vocês estão mortos.
vocês morreram espiritualmente. Que mensagem assustadora é essa para a gente? Como é que se fala com o morto? Quem pode falar com o morto? Imagine que alguém chega, né, perto do caixão, acho que foi ontem, né, que eu estava falando com você sobre isso. Alguém chega perto do caixão de alguém e começa a dizer: oh, me perdoa, eu podia ter te amado mais, eu podia ter, sei lá, servido você melhor, ou me perdoa, porque eu queria dizer tantas coisas. Você que já foi em enterros, talvez você já tenha ouvido alguma coisa nesse sentido, sabe? De pessoas que estavam ali, que não tiveram oportunidade, de repente, de se despedir, ou de pedir perdão, ou de dizer que ama, essas coisas todas. Eu já vi cada situações assim, da pessoa querer até pular na cova e ir ali naquele momento de desespero, de angústia, né? Querer ir embora também de tanta dor, de tanto desespero que havia ali. A pessoa começava a falar com o morto, como se ele estivesse ali, mas aquela pessoa não estava ali. Só que a pessoa que está falando aqui não é qualquer um. Quem está falando aqui é aquele que tem o poder de ressuscitar. É aquele que tem o poder de trazer a vida de novo. Quem está falando aqui não é qualquer um. Quem está falando aqui é aquele que a própria palavra, quando fala, gera vida. Aquele que está falando aqui é aquele que tem, sabe, todas as coisas nas suas mãos. É o Senhor da glória. É o Criador que está falando. É o Deus encarnado que está falando. E a palavra dele, quando ele fala, a palavra dele se cumpre. Então ele está dizendo a uma igreja morta. Ele está dizendo, ele está falando a um povo, a uma igreja que morreu. E pensando sobre isso, por que a igreja de Sardes foi considerada uma igreja morta por Jesus? E a resposta está aqui, no próprio texto. Se você observar a advertência que o Senhor Jesus dá a esta igreja, e é a mesma advertência que está lá em 1 Tessalonicenses 5. E essa advertência, na verdade, mostra quão próxima a igreja de Sardes estava do mundo, ou talvez, e é esse o sentido mais verdadeiro dessa reclamação que o Senhor faz à igreja, é que, na verdade, não havia mais diferença entre a igreja e o mundo. E por que nós sabemos disso? Pois, na Bíblia, Cristo vem como ladrão, esta expressão, Cristo vem como ladrão, é apenas para os incrédulos. Então, quando o Senhor Jesus está dizendo para aquela igreja que eles estavam mortos, que eles tinham um nome de quem vive, mas eles estavam mortos, na verdade, Jesus está comparando aquela igreja, os remidos, os lavados, os salvos, a ímpios. É isso que ele está dizendo. E vocês não têm mais o coração, o meu coração. Vocês não têm mais a minha identidade. Vocês não têm mais o meu caráter. Vocês não têm mais a minha vida. Ele está, na verdade, fazendo uma projeção, uma comparação. Vocês, na verdade, deixaram de ser filhos e vocês se tornaram ímpios. É isso que ele está dizendo. Tens nome de que vives e estás morto. A Bíblia diz que o mundo jaz, ou seja, o mundo está morto nos seus pecados e delitos. E quando nós nos voltamos para Deus, João 10,10 diz que nós recebemos vida, e vida em abundância. O diabo vem para roubar, matar e destruir. O mundo está destruído pelo pecado, está morto, jaz no maligno. Não é isso? Então, quando nós vemos João 10, o Senhor dizendo, mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância, na verdade, ele está falando da vida dele, do caráter dele, da transformação, da regeneração, dessa mudança, sabe, amados? Dessa mudança de mente, dessa mudança de coração. O que é, na verdade, conversão? Mudança de mente
e mudança de coração, mudança de estado de mundo. Antes éramos do reino das trevas e agora somos do reino do seu Filho amado, ou do reino da luz, né? Então agora, antes andávamos nos nossos pecados, nos nossos delitos, na ignorância da vida vã, e agora somos filhos amados de Deus. Mas é a única vez em toda a Bíblia que o Senhor diz isso para uma igreja: vocês estão mortos. Vocês estão mortos. Sabe? Qual a diferença entre reputação e caráter? Qual a diferença disso? É isso que nós estamos vendo aqui. Preste atenção, porque a reputação é a fama de uma pessoa. É a fama de alguém. Isso é a reputação, né? O que os outros acham que ela é. Isso é reputação, é fama. O caráter é a essência real da pessoa, o que ela realmente é. Então, entre fama e caráter, existe o que nós chamamos de 1 quilo de sal. Você quer conhecer, de fato, alguém? Conviva com ela, coma 1 quilo de sal com ela, né? Você vai conhecer realmente quem ela é, os seus valores, o que ela pensa, né? Nós estamos falando aqui sobre, né, sobre o ser da pessoa. Fama diz respeito ao que as pessoas acham que alguém pode ser. E o caráter é o que realmente uma pessoa é. Então, quando você conhece uma pessoa extrovertida, a gente costuma dizer assim: nossa, fulano é tão carismático, né? Onde ele chega, ele chama atenção e tudo mais. E a gente começa a confundir essa questão da pessoa ser extrovertida, carismática, envolvente, com o caráter, né? O caráter é exatamente aquilo que ela é na sua essência. Se ela é honesta, se ela é cumpridora dos seus deveres, se ela fala a verdade, se ela, quando dá a palavra, ela cumpre. Então, esses são aspectos de um caráter, de um bom caráter. Se ela, quando compra, ela paga. Então, são aspectos de um bom caráter. Então, algumas pessoas, elas podem ver somente o exterior. E Jesus vê o interior, Jesus vê o coração, Jesus não vê o estereótipo, como Samuel viu ao olhar para o filho mais velho de Jessé. E ele diz: eis que estou diante do ungido do Senhor. Ele fala no seu coração. No exato momento, o Espírito vem a ele e diz: não olhe para a sua aparência e nem para a sua formosura, né? Porque o homem vê o estereótipo, exatamente isso, a reputação, a fama, mas eu vejo o coração. Então, Jesus vê a gente por dentro, Jesus vê o nosso coração. E a igreja de Sardes, ela teve a reputação de ser uma igreja ativa, de ser uma igreja renovada. Eu não sei quantos de vocês sabem, mas a igreja de Sardes era a igreja que estava experimentando a renovação. Diferente daquelas outras igrejas que estavam enfrentando crises, que estavam perdendo o amor, que estavam tolerando doutrinas estranhas, que estavam passando por problemas espirituais terríveis, lutas de todos os lados. A igreja de Sardes, ao que tudo indica, está vivendo um momento bom, sabe? Eles estão vivendo um momento bom. Não tem mais perseguição do imperador, ninguém está mais morrendo queimado, crucificado, jogado aos leões. Eles não estavam mais vivendo essa realidade. Ao contrário, eles estavam crescendo, era uma igreja crescente. Era uma igreja que estava experimentando um crescimento explosivo, como as pessoas gostam de dizer hoje. Mas quando Jesus olha para o coração daquela igreja, para o interior daquela igreja, ele percebe algo que nenhum homem, nenhum de nós pode perceber a olhos nu,
né? Ele vê uma igreja morta. Essa igreja não sofre perseguição romana, eles não estão passando por conflitos com falsos judeus, falsos irmãos. Não cita nenhum caso aqui de falsos mestres seduzindo o povo ao pecado. Fala de uma igreja, aparentemente, em paz, porém, tomada por uma indiferença e uma poderosa apatia. A boa fama de Sardes não ocultou a verdadeira natureza dessa congregação aos olhos do Senhor. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E ele está dizendo, se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás, a que horas ou a que hora sobre ti virei. Então, na verdade, o Senhor Jesus está trazendo a memória daquele povo que foi tão abalado pelas conquistas de povos anteriores, que foi tão sofrido, que foi tão machucado. Jesus está dizendo para eles o seguinte, da mesma maneira que vocês foram no passado, né, assaltados por guerreiros, por valentes, da mesma forma que vocês foram assaltados à noite e que sobre vocês sobreveio destruição e morte, Jesus está dizendo que se vocês não se arrependerem, e aqui tem um segredo importante, ele diz o seguinte, lembra do que tens recebido e ouvido. E ele diz assim após isso, após ele dizer, lembra-te do que tens recebido e ouvido, guarda-te e arrepende-te, ele fala, vigiem vocês, porque senão eu virei como um ladrão. Lembra do passado, lembra de como vocês foram assaltados, como, os inimigos entraram no meio de vocês, e da mesma forma, Jesus está dizendo, eu vou vir a vocês, e vocês virei sobre ti, e vocês serão então surpreendidos. É isso que Jesus está dizendo. Agora, isso me intriga. O que eles receberam e o que eles ouviram? 3 coisas. A vida de Deus, a salvação, a sã doutrina, a palavra de Deus, e o fundamento da fé, a doutrina dos apóstolos, a comunhão, o partir do pão e as orações. E sobre isso daqui, a salvação vocês sabem perfeitamente do que é. Já falamos aqui até agora. Mudança de reino, mudança de mente, mudança de vida, mudança de coração, mudança de natureza. Salvação é Deus tirando do seu coração, o coração empedernido, endurecido, petrificado e colocando, como Ezequiel diz, um coração de carne, um coração capaz, sensível, disponível, com capacidade de receber a vida de Deus, a verdade de Deus. Isso é salvação. É mudança de reino, é mudança de direção. Você estava caminhando para o inferno e agora, com a salvação, você mudou radicalmente e agora você está caminhando em direção a Deus. Cada dia que passa na sua vida, você fica mais parecido com Jesus, mais santo, mais abençoado, mais o seu caráter muda, mais a sua alma é santificada, mais você é fortalecido espiritualmente. Embora, cada dia que passa, você fique mais velho, perca cabelo, tenha rugas, mas espiritualmente você está mais parecido, mais renovado, mais parecido com Jesus. Isso é salvação. Você já sabe disso. A sã doutrina é a palavra de Deus. Agora, eu queria parar um pouquinho aqui e falar com vocês sobre o fundamento da fé. Sabe que o diabo tem abalado isso hoje no meio da igreja? Preste atenção no que eu vou te falar. A pandemia, ela foi um veículo. Você precisa aprender e buscar de Deus discernimento para discernir as coisas e o tempo da sua vida. A Bíblia diz que esse é um desafio do nosso coração. Aprender a discernir as coisas do nosso tempo.
A pandemia foi um veículo. Tudo que você puder imaginar, a pandemia acelerou. Ela é um veículo, ela acelerou. Note que igrejas que não estavam nem aí para a tecnologia, para transmitir o culto, uma delas era a nossa, nós não fazíamos a transmissão ao vivo. Nós gravávamos as pregações, quem vinha no culto recebia a palavra. Quem não via, se desse para a gente editar e colocar naquela semana, e se quisesse, assistia. Agora não, se você olhar ali, tem mais de 50 pessoas ao mesmo tempo participando, assistindo, sentadas no sofá, talvez num leito de uma cama. Nós temos irmãos aqui que estão no leito, deitados na cama, ouvindo a pregação, ouvindo a palavra de Deus. Então, a pandemia acelerou essas coisas. Igrejas lá do interior, da roça, hoje tem uma câmerazinha, um celular, uma internet e faz a transmissão do culto. A pandemia acelerou isso. Isso é uma coisa até boa, não é ruim, sabe? É uma coisa boa, porque tem pessoas que agora estão na portaria de um prédio trabalhando, que abre o celular ali e pode ouvir a pregação e serem abençoadas como vocês estão sendo aqui. Então isso é algo bom. Mas a pandemia também acelerou muita coisa ruim. A pandemia mexeu com os fundamentos da igreja. A pandemia fez com que muita gente se esfriasse na fé. E nós precisamos hoje à noite olhar para esta palavra, e é isto que Jesus está dizendo lá para a igreja de Sardes. E esta palavra não é só para a igreja de Sardes, porque a mensagem de Apocalipse é uma mensagem profética também. Então, a pandemia, ela veio também acelerar algumas coisas ruins na nossa vida, no coração das pessoas. Então, há um texto em Apocalipse que diz assim: aquele que é puro, purifique-se mais. E aquele que é sujo, suje-se mais. Então, a pandemia, ela veio fazer com que quem está conectado na igreja, quem está envolvido no ministério, quem está fortalecido nas coisas de Deus, procurou se fortalecer mais, procurou se envolver mais, procurou fazer mais, se aprofundar mais ainda na vida da igreja. A pandemia fez com que quem estava servindo, servisse mais, de outra maneira, de outras formas, buscasse outras maneiras, outras formas, outros caminhos para servir, para continuar sendo útil aos irmãos, à igreja, ao corpo, a Deus. E a pandemia fez também com que quem estava frio se esfriasse mais. Quando nós falamos dos fundamentos da fé, nós estamos falando de doutrina dos apóstolos, comunhão, partir do pão e orações. Esse é o fundamento da igreja, em qualquer lugar, em qualquer época, em qualquer circunstância, em célula ou não. Sabe, a igreja com 1 milhão de pessoas, como a igreja do pastor David Yun-Shu, que morreu esses dias agora lá na Coreia, ou a menor igreja que tem na face da terra, uma e mais uma, 2 pessoas, que está iniciando talvez nesse exato momento, na casa de algum líder, em algum lugar no mundo. A maior ou a menor igreja, elas vivem essa realidade. A doutrina dos apóstolos, a comunhão, o partir do pão e as orações. E a pandemia, ela veio abalar essas estruturas da igreja. Ela veio abalar. Então, a doutrina dos apóstolos, ou seja, as verdades de Deus, não são mais tão importantes e tão significativas hoje para muita gente. Não tem o mesmo valor. Mas não é que
isso é algo de agora. É porque a pandemia, ela acelerou essas coisas. A pandemia acelerou muitas coisas. Acelerou as vacinas, a produção de vacinas. Eu vejo gente dizendo o seguinte: pastor, eu não confio muito nas vacinas, porque, só abrindo um parênteses aqui e falando de algo importante para vocês, queria pedir a vocês, se vacinem em nome de Jesus. Vão se vacinar. Sabe, por quê? Porque o que está acontecendo com o nosso tempo, os nossos dias? Tudo de bom, de ruim, está sendo acelerado. Então, uma vacina que levava 15 anos para ser feita, foi feita em menos de um ano. Por quê? Porque a tecnologia evoluiu. Porque os recursos são outros. Você lembra quanto tempo levava-se para fazer um veículo alguns anos atrás? Tem irmãos aqui que trabalham nas empreiteiras da Ford aqui, e pastor, um carro lá é feito, sei lá, em um dia, eles montam o carro todo, ele é feito em um dia. Antigamente levava talvez semanas, meses. Você percebe como as coisas estão evoluindo de uma forma? Antigamente, para uma correspondência chegar em São Paulo, levava semanas. Levava semanas. E se você fosse mandar um telegrama, quando eu conheci Viviane, foi nesse contexto. Eu fui mandar um telegrama para meu pai, para minha família, pedindo dinheiro, inclusive. Pai, preciso pagar o seminário. E aí Viviane, não, corta aqui, bota assim que eles vão entender. Ela foi já me ajudando ali, faz assim e tal. E ali eu falei, eu quero casar com essa mulher. Foi a primeira vez que a gente se encontrou. Ela já disse, meu Deus, eu já estou interferindo no telegrama do menino. E eu feliz da vida que ela estava interferindo no meu telegrama. A primeira vez foi isso, mandando um telegrama. Vocês lembram como era? Então, a gente mandava, o cara batia, aí chegava lá e o carteiro ia correndo levar o telegrama para casa, e isso talvez demorasse um dia. Hoje, você manda uma correspondência pelo WhatsApp em questão de segundos. Você manda um arquivo para uma pessoa que está lá no Japão, em questão de segundos. Tudo evoluiu. Tudo está muito rápido. E na pandemia, ela também fez com que a tecnologia fosse acelerada. Então, as vacinas, elas foram produzidas com segurança, foram testadas, elas foram produzidas. Se você olhar o número, milhões de pessoas que foram vacinadas, e as reações de uma ou outra, é muito pequena para a dimensão do benefício que ela causou. Milhões de pessoas foram vacinadas no mundo todo. De repente, tem uma pessoa lá não sei aonde que teve uma reação e morreu. Teve uma grávida aqui. Claro, a morte é sempre muito dolorosa, é sempre muito difícil. Mas entenda, milhões de pessoas estão sendo vacinadas e a vida de milhões de pessoas estão sendo preservadas. De repente, por algum motivo, por alguma questão, uma pessoa aqui morreu. Então, vacine-se, fecha o parêntese. Tudo está muito rápido, tudo está muito acelerado, tudo está muito dinâmico. E a pandemia fez com que quem estava frio se esfriasse mais rápido. Quem estava desconectado da igreja ficasse mais desconectado ainda. Quem estava distante ficasse mais distante ainda. Por isso é importante que nós voltemos a congregar, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus, e esse é um fundamento importante dos apóstolos. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Quando nós perseveramos na doutrina, o nosso coração é aquecido. A palavra de Deus entra no nosso coração, e o desânimo, e a tristeza, sabe, e as preocupações que estão tomando conta da nossa mente, do nosso coração, uma a uma elas vão sendo dizimadas, porque a palavra do Senhor é um martelo poderoso que esmiuça a penha, ou seja, que esmiuça toda a dureza, todo levante que se levanta contra o conhecimento, todo sofisma. A palavra do Senhor é também um martelo, é também uma ferramenta poderosa em Deus, que quebra tudo aquilo que está atrapalhando, que está impedindo a nossa vida, a nossa comunhão, a vida de Deus fluir no nosso meio.
Então é importante nós voltarmos. Você que está em casa, é bom você estar aí. Talvez você esteja trabalhando, talvez você não possa estar aqui, mas se você puder, é aqui, é na comunhão. A tecnologia, ela é um paliativo para te atender numa circunstância que você não pode. Está no meio do corpo, está presencialmente, mas quando você pode, venha arrastado, mas venha, porque o Senhor te fortalecerá. É na comunhão que o Senhor nos fortalece, que Ele nos abençoa, que Ele cura o nosso coração. Essa palavra é que Deus está precisando nessa noite, curar o nosso coração de uma morte espiritual. A pandemia foi um desastre para a igreja. Quando alguém diz assim, tem coisas boas, eu já disse isso aqui, vou repetir, a pandemia foi bom porque eu mudei de emprego. Não, cada coisa boa que nós pudermos pensar da pandemia, tem milhões de outras ruins. Não é bom, o saldo não é bom. A começar pelo número de mortes, no Brasil e no mundo todo. A começar pelas as sequelas, que as pessoas estão lidando com elas, não foi bom. E as sequelas espirituais, não é bom. E a comunhão? O que a pandemia fez? A pandemia perverteu valores, veredas antigas. Que a palavra diz para nós, não remova as veredas antigas. Preste atenção no que eu vou falar com você. Você pode até ter alguma dificuldade, alguma luta, algum problema de relacionamento no meio da igreja. Isso é normal acontecer. Alguém pode pisar no seu calo, pisar no seu pé, te ferir, te machucar. Mas quando você congrega, Deus coloca a mão no seu coração em relação a essa pessoa. Quando você está aqui orando, clamando e vendo essa pessoa, só se você tiver um coração muito duro, só se você tiver um coração não convertido, para Deus não mudar o seu coração e não fazer ter paixão, compaixão, perdão, misericórdia. Errou comigo, mas eu vou perdoar, porque é nesse lugar que Deus traz cura. Esse lugar aqui é um lugar de cura, de restauração. Não tem ninguém que esteja deprimido, que quando busca ao Senhor, que quando clama ao Senhor, que Deus não responde a sua oração, que Deus não ouve o seu clamor. A palavra diz que o Senhor ouve o nosso clamor, e Ele na angústia, Ele socorre o aflito. É na comunhão, é no corpo, é na vida do corpo que nós florescemos. São fundamentos da fé importantes que a pandemia estremeceu, amados. O partir do pão foi um outro aspecto que a pandemia estremeceu. Porque sem o pão, como é que a gente vai partir o pão? Se não tem o pão, se tem falta, se tem escassez, se está passando por luta, por dificuldade, se não tem o que comer, como é que vai partir o pão? Não tem nada pior, e o diabo sabe disso muito bem, não tem uma maneira melhor de oprimir uma pessoa do que a miséria, do que a falta, do que a escassez, do que a pobreza. A oração de Agur é clara. Senhor, não me des nem a pobreza e nem a riqueza. E ele diz, me deu minha porção diária. E a pandemia, ela veio roubar isso de nós. A pandemia veio roubar a nossa porção diária. Vocês não têm noção de quantas pessoas mandam mensagem para mim. Essa semana mesmo eu recebi de um morador aqui. Pastor, me ajuda, pelo amor de Deus. Me ajuda, eu estou internado, eu não estou podendo trabalhar. Não é da igreja. Não é daqui, do nosso meio, do corpo. Pastor, consiga uma cesta básica para mim. Me ajuda, pastor, eu não estou podendo trabalhar. A pandemia veio tirar a dignidade das pessoas. A pandemia veio manifestar como é o reino do inferno. Não tem nada de bom na pandemia.
A pandemia mexeu com as nossas emoções, mexeu com os nossos sonhos, mexeu com os nossos planejamentos, mexeu com as nossas reservas, mexeu com o nosso trabalho, mexeu com a nossa família, mexeu com tudo, com os nossos filhos, a maneira de estudar, a maneira de se relacionar, a maneira de andar, a maneira de respirar. Algo inimaginável. Quando eu via na televisão aquelas imagens, depois eu descobri o porquê. Quando eu via na televisão aquela poluição enorme lá da China, e aquelas pessoas andando ali nas ruas de Pequim com máscara, eu imaginava que eles estavam andando daquela forma para respirar melhor. Mas não, é porque eles estavam doentes e eles não queriam contaminar outros. E eu nunca imaginei que essa realidade seria a nossa realidade. Olha como tudo está globalizado. Vocês aqui hoje estão de máscara na igreja. Todo mundo está de máscara na igreja, menos o pastor que está falando. E isso é uma loucura. É uma loucura isso que nós estamos vivendo. Nós nos acostumamos com isso. Mas esse não é o padrão de Deus. Porque a pandemia veio impor limites para nós. A pandemia veio impor para nós um padrão de vida que é difícil. Muitas pessoas, nesse tempo de pandemia, tiveram o seu pão cerceado. Graças a Deus e a vocês, a igreja pôde minimizar, ajudar e abençoar muita gente. Graças a Deus. Eu louvo a Deus pela vida de vocês, pela fidelidade de vocês. No início da pandemia, eu prevendo alguma situação de um ou outro irmão passar muita dificuldade, peguei o carro, fui no atacadão e comprei fardos e mais fardos de alimento. Elias sabe, botei aí no fundo. Quem precisar, a gente abençoa. Quem precisar, a gente dá. Porque a falta do pão é a dignidade mais básica de uma pessoa. Quando eu vi essa semana uma reportagem na Band News, aquilo cortou meu coração. De um homem, Deus abençoe a vida dele, que teve essa sensibilidade, mas é muito triste. A pessoa parar o caminhão na rua, e antes, os ossos que eram dados para os moradores de rua alimentarem os seus cachorros, agora estão servindo para eles. Isso é o padrão do inferno no mundo, e a pandemia não é bom por isso. Porque a pandemia veio estabelecer um padrão de vida, de miséria, de escassez, de pobreza e de morte. Graças a Deus, em muitos lugares, no Brasil afora, a igreja se levantou para repartir, para abençoar, para dar, para suprir o pobre, seja a católica, seja a evangélica. Graças a Deus. Graças a Deus nós temos homens, como o pastor Carlos Alberto, lá em São Paulo, que distribuiu milhares de cestas básicas pela Fundação Comunidade da Graça. Graças a Deus nós temos lá em São Paulo o padre Júlio Lancelotti, que abrigou na igreja as pessoas que estavam na rua, que não tinham um prato de comida, que abriu a paróquia, mas mais que isso, abriu o coração para dar comida para aquelas pessoas. Graças a Deus. Graças a Deus que tem uma igreja evangélica operante no Brasil e em muitos lugares uma igreja católica operante que cuida do menor com a pastoral do menor. Não são nossos rivais, nossos inimigos não. São nossos co-irmãos. Ah, pastor, eles têm essas dificuldades, eles têm esses problemas. Nós temos os nossos. Então nós nem podemos criticar os erros. Algumas, né? Nem todas. E por que eu estou falando isso? Porque a pandemia mexeu com isso. Com o partir do pão.
Nós não fazemos isso mais nas nossas casas. Quantos de vocês aqui? Talvez o pastor faça, talvez eu vá. Eu estive com o Wilson esses dias, com o Jorge hoje, comi um feijãozinho com ele, com um outro casal ontem, um líder ontem da igreja também, Márcio e Tati foram lá para casa, a gente queimou uma carninha lá no fogão a gás, tentou fazer uma carne meio mentirosa lá, deu certo, e tivemos um tempo de comunhão. De vez em quando estou lá no CIA, mas e entre vocês? A pandemia roubou isso da gente. Está tudo caro, você viu o preço do feijão? Como é que a gente vai partir o pão? Tudo de ruim a pandemia fez. Nada de bom. Cada coisa boa que você pode ver, você possa sacar, pensar da pandemia, eu vou te dizer 100 outras que é ruim, que foi ruim. Então o saldo é ruim. A pandemia acelerou a frieza na doutrina, na comunhão, no partir do pão e também nas orações. Às vezes vocês não falam, mas o pastor conhece as ovelhas e a gente ouve Deus falar no nosso ouvido, no nosso coração. A igreja está tão vazia. Vocês sabem quantas pessoas deixaram uma comunidade da graça em São Paulo com 1.000 membros? Sabe quantas voltaram depois da pandemia? 500. É como se metade da comunidade da graça Salvador não voltasse mais. Imagina. Uma igreja em São Paulo só. Uma igreja nossa em São Paulo, só uma, perdeu 2.000 membros. Tinha 12 e ficou com 10. 2.000 membros não voltaram. Esse tempo é um tempo de morte. Em todos os aspectos. Nas relações. Amados, é importante nós nos considerarmos. É importante, amados. É importante nós nos considerarmos. Nos valorizarmos como irmãos. O diabo, ele está matando a igreja por meio da pandemia. A pandemia tem sido um instrumento de morte no meio da igreja. Das doutrinas, da comunhão, no partir do pão, nas orações. Estamos orando pouco, estamos congregando pouco. Quando nós nos reunimos aqui, vocês estão ouvindo a palavra, mas sabe, amados, você sabe o que há de mais importante? Deus está falando ao nosso coração. A gente conversou com o Miralva essa semana, sábado à noite, ontem à noite, estávamos conversando com o Miralva sobre isso, e para a gente envolver os irmãos no culto de oração, um trazer uma palavra, outro vir orar por algo específico, gente que não participa do culto de oração, mas ao mesmo tempo fazer daquela salinha ali uma sala de cura. Vocês sabem quantas pessoas estão aqui hoje à noite, agora aqui, um de vocês aqui, alguém aqui, que está aqui, mas está com o coração angustiado. Vocês têm noção de quantos estão aqui agora, nesse momento, que talvez seja um visitante, e que está aqui e está pensando o seguinte: quando é que o pastor vai chamar lá na frente para orar? Quando é que o pastor vai reunir a igreja, vai levantar a igreja e vai dizer à igreja: eu te abençoo, em nome de Jesus caia por terra toda ação do maligno na sua vida. Quando é que isso vai acontecer? Aí eu estava falando com o Miralva e Viviane, por que a gente não usa aquela salinha para, de repente, depois do culto, a gente chamar as pessoas que estão precisando de oração, e não vai ser um momento de conversa muito demorado, mas você está precisando de oração? Vamos orar por sua vida. Vamos decretar e declarar a vida de Deus para você. Quantas pessoas, amados, vêm no culto aqui e sai daqui, e sai daqui precisando ainda de alguma coisa. Eu digo espiritualmente. Porque o que você precisa fisicamente, Deus vai te dar. As bênçãos físicas para Deus são sempre mais fáceis do que as espirituais, porque as espirituais demandam fé, e as físicas demandam só a generosidade de Deus. Para você receber uma bênção de Deus, alguma coisa, depende só da generosidade de Deus. Ele é bom, Ele é generoso, então é certo que você vai receber, da natureza de Deus dar.
Mas para receber as coisas espirituais demandam fé. Demandam fé do coração da gente. Ou demanda fé do coração da gente. No singular ou no plural. Você que escolhe aí. O fundamento é importante hoje que você se lembre do que você tem recebido e você tem ouvido. Do fundamento. É o fundamento que sustenta você nos tempos difíceis. Se apegue a eles. Doutrina dos apóstolos, a comunhão, parte do pão e as orações. Se apegue ao fundamento. Por último, eu já estou encerrando. A carta à igreja de Sardes termina com uma maravilhosa promessa ao remanescente fiel. E eu quero crer que você é o remanescente fiel nessa noite. Eu quero crer que você não vai desistir por causa da pandemia, por causa de qualquer ação do maligno nesse tempo, pela pandemia ou não. Cristo disse que apesar do ambiente ser de morte espiritual, o ambiente que caracterizava a igreja de Sardes, havia ali, ele diz, umas poucas pessoas que não se contaminaram, que não contaminaram as suas vestiduras. Quando eu olho para a nossa igreja, eu vejo muita gente, eu não vejo pouco não, eu vejo muita gente que não se contaminou, que não desanimou, que não perdeu a conexão, a fé. Ei, preste atenção no que eu vou te falar nessa noite. O diabo talvez tenha investido na sua vida. O diabo talvez tenha gerado desânimo no seu coração. Ele fez isso comigo também. Ele faz isso com a gente. O propósito do inimigo é sempre nos desestimular, é sempre nos parar, é sempre criar atalhos. Se joga do pináculo, é mais fácil, todo mundo vai ver que os anjos vão te segurar. Está com fome? Transforma essa pedra em pão, é rápido, você vai matar a sua fome. Você é o rei? Eu vou te dar os reinos desse mundo, é isso que você quer? Eu te dou. E Jesus rejeitou toda a proposta. Fácil, rápida, pragmática. Tudo que é muito fácil, muito rápido, muito simples. Não tem valor eterno. Você está há quase 2 anos atravessando uma pandemia, passando por crises, vendo o diabo de cara, de frente. Sabe? Vendo o diabo de frente na sua vida assim, ó. Mas você tem permanecido. E eu quero ler essa promessa para você. Eu quero dizer isso para você. O que vencer será vestido de vestes brancas. E de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Nós temos uma compreensão errada aqui. Sabia? A gente tem uma compreensão errada aqui. A vida eterna não começa lá. Não. O seu nome já está escrito no livro da vida. A vida eterna começa aqui. A sua vida eterna, olha, Deus mudou o seu espírito, mudou o seu coração, te deu um novo coração e te deu um espírito novo, regeneração, justificou você, te deu salvação. Deus está trabalhando na sua alma, na santificação da sua alma. Então, pelo menos 2 aspectos importantes da salvação são feitos aqui, no mundo. E por último, Ele vai te glorificar. Quando você for promovido, você será glorificado. O último aspecto da salvação vai ser feito lá na glória. Mas a salvação e o reino de Deus na sua vida começam aqui. Então, se você ler o versículo 5 nessa perspectiva, você vai ter uma fé nova, um entendimento novo. E ele diz, o que vencer será vestido de vestes brancas. E de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Sabe o que Apocalipse fala para mim? Que Deus está
tinindo que Deus está interessadíssimo em fazer coisas novas na nossa vida? Aqui. Aqui. Essas vestes brancas, sabe, amados, falam de pureza no nosso corpo, na nossa alma, sabe, em todos os aspectos da nossa vida. Vestes brancas falam de roupas novas. Vestes brancas falam de vestes reais. Fala de posicionamento. Quando o filho pródigo veio todo cheirando a chiqueiro, você não tem ideia do que eu estou rindo, né? Eu estou passando aqui no final da tarde, até me acostumei. Mas pense num baita de um porco que fica aqui, em frente à entrada, como é que é o nome ali? Da Timbalada. Um porco gigante que fica ali, e o bichinho fica fuçando ali, comendo o lixo. Quando eu olho, meu Deus do céu, esse porco vai causar um acidente. Aí quando eu olho aquele porquinho, eu lembro do filho pródigo. Sabe? Todo sujo, quando ele chega diante do pai, a primeira coisa que o pai faz é muda a roupa desse menino. Dê a ele uma roupa nova. Porque isso fala de uma identidade, fala de uma caracterização. Você, como parte da família, como meu filho, você tem que andar dignamente. Essas vestes novas fala que Deus está pensando em você, Deus está pensando na sua vida, Deus está pensando em te dar vida digna, aqui nesse mundo. Por mais que você não entenda, não veja, por mais que as coisas estejam talvez difíceis, sabe, talvez seus olhos estejam fechados para isso, mas eu quero que essa palavra funcione como aquela oração de Ananias sobre Paulo, quando as escamas dos olhos dele caíram. Deus vai te dar a vida digna aqui. As vestes começam a ser vestidas em você aqui. Espírito novo, santificação, vestes novas. E as bênçãos materiais e todas as outras correrão, alcançarão você. A pandemia não vai definir, não vai falir você, você vai ser abençoado em nome de Jesus. Creia em nome de Jesus, porque as vestes novas são para aqueles que permanecerem firmes. Firme. Fica firme. A gente ouve tanto isso, mas na prática é tão difícil. 1000 cairá a meu lado, 10.000, mas eu não serei abalado. Vai cair, infelizmente, tem gente que não está no mesmo espírito, vai cair. Mas permaneça firme em nome de Jesus. Que não seja você nem eu que caiamos. E se alguém cair, a gente puder levantar, estender a mão, vamos levantar. Mas é importante nós estarmos conectados no corpo. Conectados no corpo. Tem uma palavra que Paulo fala num dos temporais, num dos momentos que ele está, sabe, mais difícil, muitos dias sem ver a luz do dia, uma tempestade terrível, e o comandante, vamos pular do barco, vamos embora, vamos todo mundo. E Paulo, não, ninguém pula do barco, porque Deus me disse que é no barco que nós seremos salvos. E essa palavra é uma palavra para a igreja hoje. Não desista, sabe, amado, da doutrina, da comunhão, da doutrina dos apóstolos, da comunhão, sabe, do partir do pão, das orações. Não desista da sua igreja. Isso aqui fala da igreja, dos pequenos grupos, das células. Não desista, não. Permaneça firme. Pastor, não tem ninguém na minha célula. Vai chegar. Deus vai mandar. Vai chegar. O sujeito abre uma padaria ali. Vai entrar cliente. Se tiver pão, vai chegar cliente. Agora, se todo dia a pessoa for lá e não tiver pão, vai ter um dia que ninguém mais vai entrar, porque não tem pão. Você tem pão. Você tem vida na sua casa. Faça célula você e seu marido. Vai chegar gente. Mas não desista da doutrina dos apóstolos, da comunhão. Não morra como igreja. Não morra. A palavra de Deus nos diz: o que vencer será vestido de vestes brancas. Aqui eu vejo saúde emocional, prosperidade financeira, empresa sendo abastecida de bênção, cliente chegando, conta financeira tendo milagres.
saúde emocional, alma curada, problemas de alma sendo restaurados, casamentos quebrados sendo restaurados, sabe, tudo, eu vejo Deus operando de uma forma tremenda. Eu vou falar sobre isso aqui, não sei se na próxima semana, a parábola do Deus misericordioso. Eu estou quase terminando essa pregação. Até uns dias que eu estou trabalhando nela, mas vou dar só um pedacinho para você aqui, só uma partezinha, só um spoiler. Em Mateus 19, a pregação é sobre Mateus 20, mas em Mateus 19, Pedro faz uma pergunta para Jesus: Senhor, e nós? Que deixamos casa, pai, mãe. Ali não era uma relação de negligência, sabe? De abandonar, não, não é isso. É outra coisa. E Pedro faz a seguinte pergunta: e nós que deixamos pai, mãe, casa, família, filho, para te seguir, o que vai ser da gente? Jesus olha para Pedro e diz assim: Pedro, que pergunta. Não há ninguém que não tenha deixado casa, pai, mãe, sabe, família, e não receberá nesse mundo 100 vezes mais. E no mundo vindouro, a vida eterna. As coisas de Deus, as bênçãos de Deus, é sempre para esse mundo e para o mundo vindouro. As bênçãos de Deus são sempre abundantes, são sempre grandiosas. Sabe, são sempre janelas que são abertas e sobre nós caem bênçãos que transbordam 100 vezes mais. Jesus está dizendo para Pedro: o que eu vou dar a vocês vai transbordar para outras e outras e outras pessoas, para as famílias de vocês, que no primeiro momento, talvez, não tiveram vocês tão próximos, mas agora serão abençoados e vão entender todo o processo 100 vezes mais. Vamos louvar.